pessoal? Hoje eu vim aqui para dar uma dica super legal, né, para as designers, para as maquiadoras, também para as pessoas em casa, né, que algumas fazem a sobrancelha em casa, pintam em casa, passam lápis em casa, maquiam em casa. Então, a dica de hoje que eu vou dar é sobre o ponto inicial, o arqueamento e o ponto final da sobrancelha, né? Para você não errar no tamanho, no início e no arqueamento em casa ou na sua cliente, quando você for pintar, certo? Então, o que é que eu faço para encontrar o meu ponto inicial, para eu não errar, né, no início da minha sobrancelha? Porque eu não sei se vocês percebem, tem muita gente que deixa o início bem quadradinho, tem gente que deixa mais um pouquinho caidinho e tem gente que deixa ela assim, com o início assim. Eu vou desenhar para vocês verem, né, a diferença de cada um. Eu deixei aqui no material e eu vou mostrar para vocês os maiores erros, primeiramente, né, que as pessoas cometem, que é fazer o início da sobrancelha assim. Vocês já devem ter visto e não é muito legal, eu abomino isso aqui. É o que eu mais digo às minhas alunas, é quando elas deixam a sobrancelha nesse formato aqui, ó. Assim e assim, certo? Isso aí tá errado, não façam. É muito feio. Deixa eu olhar pra vocês. Muito feio. Então, eu limpei aqui e vou dizer outro formato que as pessoas geralmente fazem. Que é, elas juntam demais e deixam aqui bem quadrado. Aqui tá claro, não vai dar pra vocês verem muito, mas é praticamente isso. Fica bem quadrado, bem grosso. E pode ser usado? Pode sim. Melhor do que usar daquela outra forma que eu mostrei, mas não é o correto também não, certo? Ele é aceitável esse formato, mas não é o totalmente correto de acordo com o visagismo que a gente estuda. Tem muita cliente que eu vou fazer do jeito correto e elas chegam e dizem, não, eu quero quadrado, não quero assim não, quero bem quadradinho. Eu vou lá e faço, né? Se a cliente gosta, os pelos delas no início geralmente já são retinhos, tudo bem, a gente faz, né? Mas o ideal é que ele não seja tão quadrado, né? O ideal, não sei se dá para vocês perceberem no meu, porque a minha micropigmentação ela já está bastante clarinha. Mas pode ver que ela está retinha, mas ela tem um leve caimento aqui em cima, né? Que deixa ela assim, que não vai deixar aqui do meu olhar muito fechado. Ele vai ficar assim, caidinho em cima. Do mesmo jeito eu faço quando eu vou fazer a micropigmentação, que eu desenho os pelinhos um pouco caídos. Mas também tem muita cliente que reclama, não quer. Elas querem que o pelinho fique reto, né? Mas o ideal é que ele seja, vou escurecer aqui um pouquinho com o meu lápis. Que ele seja um pouco caído aqui em cima, certo? Que é para não ficar aquele olhar fechado, aquele negócio quadradão no início, né? Bem reto. Então, para vocês encontrarem o início correto da sobrancelha, né? O local correto de iniciar e não fazer ela junta demais, nem separada demais para ficar com aquele rosto largo. Porque o olhar separado deixa o rosto largo, né? O nariz largo. E a sobrancelha mais junta deixa o rosto mais fino, o nariz mais fino. Mas claro, que nada exageradamente. Nem você vai fazer afastado demais, nem você vai fazer muito junto. Então, em casa, para você não errar, você pode pegar um lápis ou uma régua e marcar para você não errar, né? Você vem com o lápis, ó. Eu venho dessa linha aqui do nariz, tá? Para mim não errar, ó. Certo?
Ó, tá vendo? Aí vai depender de cada pessoa. Tem gente que tem um nariz muito largo, aí eu não vou, né, fazer de acordo também com o nariz. Tem gente também que tem um nariz um lado torto, o outro mais fininho e o outro mais puxado para cá. Normal, né? A gente não tem nada um lado igual ao outro. Isso é normal, faz parte do ser humano, né? Um é maior do que o outro, um olho é maior do que o outro. Vocês podem perceber que esse meu olho é maior do que esse. E por aí vai. Tudo é assim, um lado do outro é diferente. Um lado é diferente do outro, certo? Então, aqui vocês encontram o ponto inicial, para vocês não errarem, certo? Não façam assim. Podem fazer assim ou um pouquinho caidinho assim, para já ficar o desenho que eu falei para vocês, tá certo? Então, vocês podem marcar com um lápis de olho, assim, ó. Aqui, aqui. Vocês pegam um lápis, pode passar na régua e passa assim, que você já sabe mais ou menos onde é, certo? Aí, como eu falei em relação ao nariz, né? Questão de largura, alguns são mais largos, outros são mais finos. Tem a questão do olho também. Se o olho for muito junto, eu não posso fazer minha sobrancelha muito junto, porque eu vou deixar a pessoa vesga, né? Você vai ficar vesga. E se eu deixar muito separado, eu vou deixar a pessoa com o nariz bem largo. Tem gente que tem o nariz bem largo, né? Então, eu vou e junto mais um pouquinho, que aí eu vou afinar esse nariz, né? Tem uns truques da sobrancelha, assim como da maquiagem, que a gente consegue dar esse efeito legal, né? De mudar a imagem que a gente tá passando para a pessoa que tá vendo a gente. Então, tem muita gente que mede o início do nariz, o início da sobrancelha, pelo final da linha do nariz. Por que que eu não levo em consideração isso? Porque se eu for levar, olha, para o final do nariz, eu vou começar pelo início do olho, final do nariz, da aba do nariz. Olha onde a minha sobrancelha vai ficar, certo? Se eu apagar isso aqui, eu vou tirar praticamente o início da minha sobrancelha, que eu já não tinha, né? Por isso que eu juntei, certo? Então, se você prestar bem atenção, ó, se começar do olho mesmo, da linha final do nariz, olha o quanto de sobrancelha eu ia tirar, certo? Ia ficar um espaço bem grande. Geralmente esse espaço aqui de uma sobrancelha para outra é 2 centímetros, né? Então, do meio do nariz, que é quando a gente vai fazer o mapeamento, aqui um lado vai ter que estar 1 centímetro e aqui vai ter que estar 1 centímetro, né? Vai ter que dar igual, para a gente saber que a distância entre as duas sobrancelhas estão iguais. Então, nem sempre vai ser 2 centímetros, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Eu estou dando só uma base, porque geralmente a maioria dá 2 centímetros. Mas tudo vai depender do formato de cada rosto, né? Tem gente que tem um rosto largo, tem gente que tem um rosto fino, e isso vai modificar. Por isso que eu não trabalho com medidas iguais para sobrancelhas, porque cada pessoa tem a sua, certo? Através do mapeamento é que eu vou descobrir, né, o tamanho e o formato de cada uma que eu vou usar. Já o ponto de arqueamento, para vocês não errarem na cliente, eu vou ensinar agora também para vocês fazerem tanto na cliente como em casa, na sobrancelha de vocês, para vocês não errarem. Então, ponto de arqueamento, eu venho aqui da abinha do nariz, central da íris, tá? Ó, ponto de arqueamento. Esse é o meu ponto de arqueamento. Vai ser assim em todo mundo? Não, não vai ser assim em todo mundo. Por isso que é bom a gente fazer um curso de design de sobrancelha para aprender o mapeamento. Estou só dando uma base a vocês de como eu faço em mim, tá? Ó, ponto de arqueamento. A cliente olhando para frente, você olhando para frente, centro da íris e ponto de arqueamento, certo? Vocês podem perceber que minha sobrancelha não é uma igual à outra. O ponto de arqueamento dessa tá um pouquinho mais para cá, essa tá mais um pouco mais para cá. Por conta do Botox que eu fiz a aplicação e ela dá uma levantada mais um pouquinho e essa levantou mais do que essa, certo? E também não poderia ser igual, porque a gente não tem uma sobrancelha igual a outra, a gente não tem músculos iguais um ao outro e a gente mexe mais um lado do que o outro e acaba que um sempre fica diferente do outro. Como a gente, profissional, a gente costuma dizer, sobrancelhas, elas são irmãs, mas não gêmeas. Não tem como a gente deixar
gêmeas idênticas, tá? Sempre vai ter uma diferença. O nosso trabalho é deixar ela o mais parecido possível, né? E realçar o rosto de vocês, o olhar de vocês. Então, aqui eu encontro o meu ponto de arqueamento. Aqui eu marco, ó, que eu sei que o arqueamento vai ser aqui. Então, para um não ficar diferente do outro, eu faço essa marcação. E o ponto final, que eu vejo muita gente deixando a sobrancelha da cliente aqui, que acaba deixando a sobrancelha da pessoa caída, está errado, abomina isso da vida de vocês. A sobrancelha que a cliente é traumatizada porque não tem ponta na sobrancelha, aí vocês vão lá e faz a ponta da sobrancelha da cliente aqui. Isso não é legal, gente, não é, tá? Ó, final da sobrancelha, você vem final da abinha do nariz, final da ponta do olho, ó, termina aqui. Tá vendo que a minha tá bem clarinha? É porque eu não tenho sobrancelha, isso é a micropigmentação que também já tá apagando, certo? Então, eu fiz até aqui, tá bom? Ó, minha já tá apagando, certo? Final do olho, sempre na diagonal, certo? Nunca reto. Se você fizer no olho, no final do olho assim, vai estar errado, né? Então, essa é a dica que eu dou para vocês para fazer o final. E também tem a altura do final, que eu vejo que tem muita gente que erra esse final da sobrancelha, né? Esse final da sobrancelha, ele nunca pode ser abaixo demais do início da sobrancelha, mas ele pode ser acima um pouquinho, tá? Então, quando for fazer o final da sobrancelha, se liguem nessa dica, né, ó. Aqui, ó, é o meu início da sobrancelha. Então, ela tem que estar mais ou menos nessa altura. Pode passar um pouquinho, não tem problema não. Agora, o que ela não pode é descer demais, certo? E tem algumas pessoas que têm um formato de sobrancelha que elas são mais arqueadas, né? Mais pra cima. Pode também, certo? Ela só não pode é descer demais. Eu vou desenhar aqui pra vocês e vocês vão ver que vai deixar caído, né? Acaba caindo a sobrancelha se você fizer uma ponta muito comprida. Vou fazer aqui só para vocês terem uma noção. Tem gente que faz isso aqui. A cliente não tem ponta, tipo eu, né? Não tem a ponta da sobrancelha. Porque assim, eu tinha sobrancelha, mas quando eu passei no vestibular, minhas irmãs, elas correram atrás de mim e fizeram um favor de passar a Gilete nas minhas duas sobrancelhas, na ponta. Eu fiquei sem as duas pontinhas. Tem gente que além de fazer ela para baixo, ó, deixa a sobrancelha assim. Isso não é legal, não mesmo, certo? Então aprendam essa dica, levem para o dia a dia profissional de vocês e também para quem faz em casa, né? Para quem faz em casa, meu Deus, os cabelinhos brancos aqui, olha, xeridos, logo aqui na frente, vou esconder ele, né? Então, para fazer a minha marcação direitinha, eu uso praticamente essas marcas, né? Essas são as marcações básicas, né? Início, meio, final e a questão, né, do início, para vocês não esquecerem nunca fazer assim, tá? Essa dica vai principalmente para as maquiadoras e o pessoal que faz em casa, que deixa a sobrancelha torta. Então, para mim não errar também na distância de uma para outra, eu verifico com o paquímetro, né, se elas estão no mesmo tamanho, né, a distância aqui no meio, tamanho da cauda, se a distância delas estão iguais de um lado para o outro, né? Deixa eu deixar no tamanhozinho certo. De um lado para o outro, certo? Ó, igual. Se elas estão na mesma altura, certo? Se o arqueamento está na mesma altura. Então, esse é um aparelhinho fundamental para quem é design de sobrancelha. Maquiadora também. Espero que gostem da dica. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações.